Mateus capítulo 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedirem-lhe o que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está envermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. Não podereis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, deixando-os e retirou-se. Os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se dele levar pão. Esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Percebendo, o Jesus disse: por que discorreis entre vós, homem de pequena fé, sobre o não tedes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E assim cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se cautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? Eles responderam: um dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligados nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem a ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamado-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu
és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Os discípulos de Cristo devem levar sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e toma sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que se aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e tão retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que algum há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram senão Jesus, a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram, porque dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto fizeram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falará a respeito de João Batista, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus respondeu o demônio. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas estas castas
Essas castas não se expelem senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Este o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e aos que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Do seu filho ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse logo: estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estarter, e toma e entrega-lhe por mim e por ti. Ê Deus grande, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Tu és vivo, tu és verdadeiro, Pai, tu és santo. Amém. Aleluia, aleluia.